Olá pessoal, vamos dar início hoje à segunda unidade da disciplina de Instalações de Refrigeração e Ar-Condicionado 1 do curso técnico em refrigeração da modalidade EAD. Nesta aula a gente vai abordar o ciclo de refrigeração e os principais componentes do ciclo de refrigeração. A gente vai iniciar a aula conversando um pouco sobre o histórico da refrigeração. A prática da refrigeração está presente na vida humana desde a antiguidade. Na antiguidade, os povos que tinham acesso ao gelo natural, seja em montanhas ou regiões frias, eles costumavam coletar esse gelo e armazenar para o uso, seja de resfriamento de bebidas ou resfriamento de algum ambiente e até mesmo conservação de alimentos. Regiões mais quentes e áridas, onde não se tinha acesso ao gelo natural, como no Egito, eles utilizavam a técnica de resfriamento evaporativo, onde, por armazenamento de água em potes de barro, eles conseguiam obter bebidas em temperaturas mais amenas, certo? A partir do século XVII, com a descoberta dos micróbios e os efeitos desses micro-organismos na degradação dos alimentos, também é feita a observação de que o frio promovia uma redução da reprodução desses micróbios e, como consequência, facilitava a conservação dos alimentos, cresceu a necessidade, a demanda pelo processo de refrigeração. Ainda utilizando o gelo natural, observava-se uma grande dificuldade de transporte e armazenamento do gelo, onde se necessitava de recipientes com alto isolamento para evitar que esse gelo descongelasse. Também durante o transporte havia dificuldade, durante o transporte grande parte desse gelo descongelava. Houve a necessidade de desenvolvimento de técnicas de criação de gelo, técnicas mecânicas para produção de um gelo artificial. Em 1834 foi criado o primeiro equipamento de fabricação de gelo. A partir do início do século XX, surgiram as primeiras geladeiras domésticas e iniciou-se a proliferação da refrigeração, a globalização da técnica da refrigeração, seja ela no ambiente residencial, comercial ou industrial. As primeiras geladeiras elas consistiam em quê? Em um ambiente isolado do ambiente externo, um recipiente isolado, onde você colocava uma quantidade de gelo na superfície superior, numa região superior desse recipiente, e o efeito de convecção natural promovia o resfriamento daquele ambiente interno. O gelo que ia descongelando era drenado para fora desse ambiente. Com o surgimento da eletricidade no século XX também surge a possibilidade do desenvolvimento de motores elétricos e a criação do primeiro refrigerador doméstico movido a eletricidade em 1918. A partir da fabricação desse refrigerador doméstico movido a eletricidade, as técnicas de refrigeração, as tecnologias têm evoluído até os dias atuais. Os sistemas de refrigeração atualmente são aplicados seja na refrigeração doméstica, como por exemplo geladeiras, freezers, frigobares, etc. Na refrigeração comercial, expositores de sorvete, bebidas, balcões frigoríficos. Na refrigeração industrial, onde existem fábricas de gelo, cervejarias, fábricas alimentícias que necessitam da refrigeração nos seus processos de fabricação. Tem também a aplicação da refrigeração no transporte, principalmente a refrigeração automotiva, e a aplicação também voltada para condicionamento de ar, os ar-condicionados residenciais, condicionamento comercial, centrais de condicionamento de ar, dentre outros. O princípio da tecnologia de refrigeração mais amplamente utilizado é o princípio de refrigeração por compressão de vapor. O sistema de refrigeração por compressão de vapor ele possui 4 dispositivos básicos. O primeiro é o compressor, o segundo é o condensador, o terceiro é o dispositivo de expansão e o quarto é o evaporador.
O compressor ele é responsável por promover o escoamento contínuo do fluido refrigerante e também pela elevação de pressão e temperatura desse fluido de uma condição de baixa temperatura e baixa pressão a uma condição de alta temperatura e alta pressão. Essa condição de alta temperatura e alta pressão é tal que precisa ser superior à temperatura do ambiente externo para o qual o ciclo remove ou rejeita calor, no condensador. O dispositivo de expansão, ao contrário do compressor, ele vai promover a queda de pressão do fluido refrigerante, de forma que ele vai sair de uma alta temperatura e pressão para uma baixa temperatura e pressão, onde ele vai entrar no evaporador em uma condição onde ele está a uma temperatura abaixo da temperatura do ambiente que deve ser refrigerado e, consequentemente, ele consegue remover calor desse espaço frio ou espaço que é refrigerado. Essa figura apresenta a representação dos estados pelos quais o fluido refrigerante atravessa durante o ciclo de compressão por vapor, onde ele entra no estado 1, ele entra no compressor numa condição de vapor saturado, ou seja, numa condição onde existe apenas vapor. Ele é comprimido até o estado 2, um estado de alta temperatura e pressão, onde ele é considerado um vapor superaquecido. No processo de 2 a 3, onde há a rejeição de calor para um ambiente externo, esse fluido refrigerante passa de um estado de vapor superaquecido até um estado de líquido saturado, por isso o nome condensação. Durante esse processo de 2 para 3, o fluido refrigerante ele vai condensar dentro do trocador de calor e por isso esse trocador de calor é chamado de condensador. O processo de 3 para 4 é o processo de expansão, é o processo que ocorre dentro da válvula de expansão, onde o fluido refrigerante no estado 3, um líquido saturado, ele se expande até o estado 4, em uma região onde coexistem o líquido e o vapor. No estado 4 ele entra no evaporador, numa condição de baixa temperatura e baixa pressão, e a partir da remoção de calor do ambiente que é refrigerado, esse fluido começa a evaporar até que ele se torna completamente vapor. E por isso que esse trocador de calor é conhecido como evaporador, pois dentro dele o fluido refrigerante evapora do estado de mistura até a condição de vapor saturado que é definida no estado 1. Os compressores eles têm como função principal proporcionar a elevação da pressão do fluido que entra no condensador, de forma que nessa pressão o fluido tem uma temperatura que seja acima da temperatura do ambiente externo para onde o calor é removido. Eles devem operar com um vapor superaquecido. Essa necessidade é pelo fato de que a entrada de líquido no compressor promove falha mecânica dele, então ele deve operar sempre com vapor. Ele deve permitir a rejeição de calor no condensador, como já foi dito. O fato de ele elevar a pressão e temperatura, ele permite que o fluido esteja numa temperatura acima da temperatura do ambiente externo e, por consequência, ocorre a rejeição de calor do condensador para esse ambiente externo. Ele vai ter também por função manter o fluxo contínuo de refrigerante. Os compressores herméticos são compressores aplicados a sistemas de pequeno porte. Nesse tipo de compressor, tanto o compressor eles estão alojados dentro da carcaça. Essa carcaça ela não pode ser violada, ou seja, a falha desse tipo de compressor ela não pode ser reparada. Ele está completamente isolado do ambiente externo, a tendência é que não haja nenhum vazamento, então qualquer abertura que seja feita para qualquer tipo de reparo não vai permitir o reuso desse tipo de compressor. Então são compressores muito comuns, utilizados em geladeiras, em splits, ar-condicionados de janela, em geral em equipamentos de pequeno porte. Como eu já falei, quando esses equipamentos quebram, eles devem ser imediatamente trocados e eles não podem ser abertos para manutenção, justamente porque eles são hermeticamente isolados, certo? Existem ainda compressores semi-herméticos que permitem a remoção do cabeçote e facilita alguns serviços de manutenção.
O compressor e o motor, eles estão dentro da carcaça do equipamento, mas existe a possibilidade da abertura, da remoção do cabeçote para fazer alguns tipos de serviço de manutenção preventiva. Os compressores abertos, eles são classificados são caracterizados por ter uma separação completa do motor para o compressor. Então existe um eixo que conecta o motor com o compressor, de forma que a rotação do compressor é transmitida por esse eixo, a rotação do motor elétrico é transmitida por esse eixo para o compressor. O condensador é um trocador de calor que tem por objetivo promover a rejeição de calor do sistema para um ambiente externo, certo? Para que esse efeito ocorra, a temperatura do condensador ela deve estar acima da temperatura do ambiente externo. A função dele é desaquecer também o superaquecimento. Ele vai trazer esse fluido da condição de vapor superaquecido para um vapor saturado. Depois ele vai, por meio de calor latente, condensar o fluido refrigerante, por isso o nome dele é condensador, e posteriormente ele vai promover um subresfriamento. Ou seja, a temperatura do fluido que sai do condensador é uma temperatura abaixo da temperatura de saturação para a pressão em que ele se encontra. Eles podem ser resfriados a ar ou a água. Em geral, os equipamentos os condensadores resfriados a água, eles são utilizados em sistemas de refrigeração de médio e grande porte, devido ao fato de que a água tem promove uma maior taxa de resfriamento do condensador. Aqui a gente vê exemplos de condensadores resfriados a ar, são os que são vistos aí em splits, né? Essa figura ela apresenta um condensador resfriado a água, um condensador do tipo carcaça e tubo, onde a água entra ali pelos tubos, ela vai escoar por dentro dos tubos e o refrigerante vai escoar externamente aos tubos, ou seja, por dentro da carcaça. É um tipo de condensador muito utilizado em centrais de condicionamento de ar e em sistemas de refrigeração de grande porte. O terceiro dispositivo o terceiro componente do ciclo de refrigeração é o dispositivo de expansão. A principal função dele é promover a queda de pressão do fluido, da pressão do condensador até a pressão do evaporador. Esse processo de queda de pressão ele vai promover também uma queda de temperatura, de forma que a temperatura do fluido ao entrar no evaporador se encontra a uma temperatura abaixo da temperatura do ambiente a ser refrigerado. Por exemplo, se você está num ambiente condicionado a cerca de 22 graus, isso quer dizer que a serpentina do evaporador ela precisa estar a uma temperatura de cerca de 5 a 7 graus abaixo disso. Então ela precisa estar a cerca de 15 graus. E essa temperatura só é possível devido a essa queda de pressão que a válvula de expansão proporciona. Então essa queda de pressão ela reduz a temperatura do fluido e uma outra função do dispositivo de expansão é regular a vazão de refrigerante que chega ao evaporador. Alguns dispositivos usam um sistema de equalização externa ou interna, como o caso de uma válvula de expansão termostática ou uma válvula de expansão eletrônica, que verifica, com base nas condições do fluido refrigerante que sai do evaporador, ela define a quantidade de fluido refrigerante que deve entrar. Então, se esse fluido que sai do evaporador está com uma temperatura de superaquecimento muito elevada, o dispositivo de expansão permite a abertura da válvula e aí promove uma maior entrada de fluido refrigerante. Se a temperatura de superaquecimento é baixa, na saída do evaporador é tão baixa de forma que há a possibilidade de admitir líquido no compressor, esse dispositivo de expansão vai regular a vazão de forma a reduzir a quantidade de fluido refrigerante que vai entrar no evaporador. Então essa figura ela apresenta um exemplo
válvula de expansão termostática com equalização externa, onde se verifica ali um bulbo na saída do evaporador que está identificando a condição de saída do fluido refrigerante, se ele tem um superaquecimento muito elevado ou se o superaquecimento está muito baixo, de forma a regular a carga de refrigerante que vai entrar no evaporador. O quarto componente principal do sistema de refrigeração é o evaporador. O evaporador ele tem por função absorver o calor do espaço que está sendo refrigerado. Então é ele que promove o efeito frigorífico, o efeito de resfriamento nesse ambiente. Alguns sistemas, principalmente os de condicionamento de ar, o evaporador também promove a remoção de umidade do ar. Esse processo de remoção de umidade, ele vai facilitar a sensação de frio na pele das pessoas que estão nesse ambiente, então ele vai ocorrer naturalmente. A temperatura do evaporador ela deve estar abaixo da temperatura do espaço que deve ser refrigerado, ou seja, se você se encontra em um ambiente a 23 graus, é necessário que a temperatura do evaporador esteja abaixo de 23, cerca de 15, de 12 a 15 ou 17 graus. Dentro do evaporador, o fluido refrigerante está evaporando, ele entra numa condição de mistura de líquido e vapor, e a tendência é que essa massa de líquido que se encontre dentro dele evapore completamente e até superaqueça. Esse processo de evaporação é o que dá o nome ao trocador de calor, que por isso ele é chamado de evaporador. A saída, na condição do fluido de refrigerante na saída do evaporador é uma condição de vapor superaquecido, ou seja, ele está a uma temperatura acima da temperatura de saturação do fluido refrigerante para a pressão de operação do evaporador. Quanto maior for o superaquecimento, maior será a temperatura de saída do fluido de refrigerante do compressor. Então é necessário que esse superaquecimento não seja muito elevado. Só que quanto menor esse superaquecimento, maior será o risco de entrada de líquido no compressor, o que pode ocasionar uma falha mecânica. Então esse superaquecimento ele também não pode ser muito reduzido. Como já foi dito no dispositivo de expansão, ele vai ter uma função de verificar essa condição de saída do fluido refrigerante do evaporador e se esse superaquecimento for muito elevado, ele vai aumentar a carga de refrigerante no evaporador. Se o superaquecimento estiver muito reduzido, ele vai reduzir a carga de refrigerante no evaporador. As figuras aqui apresentam sistemas de evaporação, trocadores de calor por evaporação, onde o primeiro apresenta um evaporador para um sistema de expansão direta e o segundo vai apresentar um evaporador do tipo carcaça e tubo, onde a gente tem essa aplicação em sistemas de expansão indireta, onde o fluido refrigerante vai promover o resfriamento de água e essa água vai ser distribuída para refrigerar vários ambientes. Então aqui foram as referências utilizadas para a preparação dessa aula. Ao final da apostila dessa unidade, existem alguns exercícios que são necessários para fixação do conteúdo que foi apresentado. Durante essa aula a gente verificou o funcionamento do ciclo de refrigeração, dando ênfase ao ciclo de refrigeração por compressão de vapor, identificou os 4 principais componentes, evaporador, compressor, condensador e dispositivo de expansão, comentou sobre cada uma de suas funções e de forma que o evaporador tem a função de remoção, de resfriamento do ambiente que você deseja resfriar, o compressor precisa manter um fluxo contínuo de refrigerante e também promove um aumento da pressão e temperatura desse fluido, de forma que ele entra no condensador a uma alta temperatura e pressão. O condensador tem por função rejeitar o calor para um ambiente externo, condensando o fluido refrigerante durante esse processo, e o dispositivo de expansão promove a queda de pressão na saída do condensador para a pressão de entrada do evaporador. Então, encerramos essa aula por aqui.
Música